Vamos lá, meus amores. Hoje estarei ensinando a vocês a estar fazendo o molde da lancheira Papai Foi Trabalhar. Então, será o vídeo do Dia dos Pais, tá bom? Bom, primeiramente, nós vamos estar fazendo as medidas, né? Aqui no papel. Eu estarei utilizando o papel cartolina, em que eu dividi ao meio. Aqui eu já fiz alguns traços aqui, mas eu vou ensinar do zero para vocês, tá? Eu dividi a cartolina, certo? Porque assim eu vou estar fazendo um molde só, uma medida só, e a hora que eu for fazer o recorte, ela vai ficar espelhado, tá bom? Então, vamos lá. Como eu vou fazer ele no meio, né, da dobra da cartolina, então, eu vou traçar uma medida de 20 centímetros. Porque assim, na hora que eu abrir o molde, vai estar os 40 centímetros, certo? Bom, aqui vai ter os 40 centímetros, certo? Agora, a altura é 20,5. Então, a gente traça aqui 20 centímetros e meio. Certo? Nosso molde tá pegando forma. Aqui, os 20 centímetros, que seria 40. E aqui, a altura é 20 centímetros e meio. Aqui. 20 centímetros e meio. Certo? Agora, a gente precisa achar aqui no centro uma medida de 22,5. Então, 22,5 dividido por 2 vai dar 11,25. A gente coloca aqui. Aqui é 11,5, então a gente põe aqui no meio. Vai dar 11,25, certo? E a gente faz um traço aqui. Então, a gente achou o tamanho de 22,5, certo? Agora, eu preciso achar o tamanho de 4,5 centímetros. Então, achei aqui. 1, 2, 3, 4,5. Então, eu faço um risquinho aqui, certo? Fiz um risquinho aqui. E aqui, eu preciso do tamanho de 1,25 centímetro. Então, não é 1,5, então, no meio aqui, ó. 1 centímetro, 1,25. 1 centímetro e mais 25. E faço um traço aqui, certo? Então, vamos voltar. Aqui, a gente traçou um tamanho de 20 centímetros, porque é metade do molde que a gente tá fazendo. Depois que a gente traçou aqui os 20 centímetros, a gente vai achar aqui do meio 22 centímetros. Então, seria 11,25. E risquei, certo? Depois que eu risquei, eu preciso achar o tamanho do topo, né? De 4,5 centímetros. Então, eu achei aqui 4,5. Achei. E aqui, eu preciso achar o tamanho de 1 centímetro, 1,25 centímetros. E achei. Agora, a gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Tá vendo? Achei aqui do 4,5 com 1,25. E vamos fazer o nosso traço. Ele vai ficar assim, ó, um bracinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, o corpo aqui e mais o bracinho, tá certo? Depois que a gente fez isso, antes da gente recortar, a gente precisa colocar a margem de costura. Então, a gente vai acrescentar
1 centímetro é essa volta toda. 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro, que é a nossa margem de costura. 1 centímetro. E 1 centímetro. Tá vendo? Nosso molde tá aqui, ó, o bracinho aqui, e a nossa margem de costura em toda a nossa volta. Agora, para fazer o recorte, que eu costumo usar a fita crepe, ó. Eu dobro ela assim, ó, e coloco aqui atrás, ó. Tá vendo? Porque assim ela não vai sair do lugar a hora que eu for fazer o recorte. Ó. E agora, a gente vai cortar não aqui na parte interna, mas sim naquele 1 centímetro que a gente deixou de margem de costura. Então, vamos lá. Prontinho. Agora, eu tiro, né, a fita que eu utilizei e pronto. O molde está prontinho, já com a margem de costura. Esse é o molde 1, que é o molde do corpo da lancheira. Então, você coloca aqui, ó. Lancheira. Molde 1. Certo? Agora, a gente vai fazer a parte de baixo, né, da nossa lancheira. Bom, agora para a parte dos fundos da nossa lancheira, nós vamos utilizar aqui também o meio molde, né? Então, o total dela vai ser de 72 centímetros, certo? Aí, aqui é a dobra do tecido. Então, deu 36, tá? O tamanho aqui deu 36. 36 centímetros. Que aqui é a dobra. Ó. Agora, a gente vai fazer tamanho de 12 centímetros. Então, a faixa, a dobra do tecido aqui, ó. Então, vai ser 36 por 12, tá? Aqui é a dobra do tecido e aqui é a nossa ponta que a gente vai fazer agora. É o meio dos 12 centímetros, certo? E agora, a gente precisa
achar aqui o tamanho para dar os 3 centímetros. Então, 3 centímetros, 3,5 centímetros dá 1,5, né? 1,5 mais 2, mais 2 pontinhos. 1,75. E vou marcar aqui. Depois que eu marquei aqui, eu vou precisar de um tamanho de 8,75. 8. Vou medir aqui que é mais fácil. 8,75. Então, é 50 mais 2 pontinhos. Deixa bem arrumadinho aqui no meio, pra não dar errado depois. Aqui. Nesse ponto aqui ao ponto lá, de 3,5, nós vamos fazer, vai ligar aqui, ó, desse ponto a esse ponto aqui. Esqueci de deixar a margem de costura. Então, eu colei mais um pedaço de papel aqui. Então, a gente vai acrescentar daí 1 centímetro aqui. E 1 centímetro aqui. Então, na hora que vocês forem recortar, aí vocês não recortem daí, deixa a margem de costura. Vai ficar assim. Prontinho. Daí, a gente vai ter nossos 2 moldes. Esse daqui é aquele que vai ficar aqui. Tá vendo, ó? Vai vir aqui, né? Ó, que vai fazer o nosso fundo da bolsa. Tá certo? Nosso molde já está pronto, né? E agora, o passo seguinte vai ser nossa construção da peça, nossa costura. Então, vocês prestem bem atenção que o mais difícil é essa parte do molde. Mas vocês fazendo certinho, de todas as medidas que eu passei, vocês vão conseguir fazer, né? E fazer um recorte bem legal. Aqui, a gente vai ter 2 tipos de recortes, tá? Um que daí leva a nossa margem de costura, né? Que é esse 1 centímetro. E a parte do forro, como ele é nós vamos usar uma manta, né? O Etaflon, a gente precisa tirar essa margem daí de costura na hora da parte do Etaflon. Então, preste bem atenção no passo a passo, que não vai ter erro. Então, vamos lá para o nosso passo a passo agora, que estará no vídeo da lancheira. Papai foi trabalhar, passo 2. Tchau, tchau, meus amores. Te vejo lá no passo a passo.